Desde os primórdios da aviação, o céu sempre guardou segredos inquietantes. Enquanto milhões de pessoas voam diariamente em segurança, alguns aviões simplesmente desaparecem sem deixar rastros, desafiando toda a tecnologia moderna e deixando famílias sem respostas. Estas histórias não são apenas sobre tragédias, são enigmas que abalaram a aviação mundial e continuam sem solução definitiva até hoje. Bem-vindos a uma jornada pelos acidentes aéreos mais misteriosos da história. Casos que transformaram o céu em cenário de investigações intermináveis, teorias conspiratórias e questionamentos sobre os limites da segurança aérea. O desaparecimento do voo Malaysia Airlines MA370. Na madrugada de 8 de março de 2014, o mundo testemunhou um dos maiores mistérios da aviação moderna. O voo Malaysia Airlines MH370, um Boeing 737-200ER, decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino a Pequim, transportando 239 pessoas a bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes. Às 1h19 da manhã, o último contato de voz do capitão Zahari Ahmad Shah ecoou nas frequências de rádio. "Boa noite, Malaysian 370. Eram palavras rotineiras que se tornariam assustadoramente proféticas. Minutos depois, o transponder da aeronave, equipamento que transmite posição, altitude e identificação, foi desligado. O avião simplesmente desapareceu dos radares civis. O que se seguiu foi a maior e mais cara operação de busca da história da aviação. Satélites militares captaram sinais indicando que o avião havia mudado drasticamente de rota, virando para oeste sobre o Mar de Andaman e seguindo pelo Oceano Índico. Mas por quê? Quem desviou o curso? E mais importante, onde o avião caiu? As teorias proliferaram como tempestade. Sequestro, suicídio do piloto, falha catastrófica, ataque cibernético. Cada hipótese trazia mais perguntas que respostas. Famílias chinesas protestavam em Pequim exigindo a verdade. Nações mobilizaram recursos militares. O mundo assistia, perplexo. Em 2015, destroços começaram a aparecer. Um flaperon, parte da asa, foi encontrado na ilha de Reunião, no Oceano Índico. Posteriormente, mais de 30 peças foram recuperadas em praias africanas e ilhas do Índico. Análises confirmaram. Pertenciam ao MH370. Mas a fuselagem principal, as caixas pretas com as respostas definitivas, os corpos, nada foi encontrado. Supercomputadores simularam correntes oceânicas. Submarinos vasculharam 120 mil quilômetros quadrados do fundo do oceano. Investiram-se mais de 150 milhões de dólares. Tudo em vão. Em 2017, a busca oficial foi suspensa. Em 2018, uma nova tentativa privada também falhou. As perguntas permanecem. Como um Boeing 777 moderno, equipado com tecnologia de rastreamento, simplesmente desaparece? Por que os sistemas foram deliberadamente desligados? O que aconteceu naquelas horas fantasmagóricas sobre o oceano? O MH370 não é apenas um acidente aéreo. É um lembrete humilhante de que, mesmo na era digital, o mundo ainda pode engolir 239 almas sem deixar explicações. Para as famílias que ainda aguardam respostas, o céu sobre o Índico guarda um segredo que pode nunca ser revelado. O Triângulo das Bermudas e o voo 19. A lenda ganha vida. O desaparecimento do voo 19. Se existe um lugar que simboliza mistério na aviação, esse lugar é o Triângulo das Bermudas, e nenhum caso ilustra melhor essa reputação sinistra que o desaparecimento do voo 19, ocorrido em 5 de dezembro de 1945. Eram 14h10 quando 5 bombardeiros torpedo Grumman TBM Avenger decolaram da estação aeronaval de Fort Lauderdale, Flórida. A missão era rotineira. Um voo de treinamento de navegação sobre o Atlântico, comandado pelo tenente Charles Taylor, instrutor experiente com mais de 2.500 horas de voo. A bordo, 14 homens, 5 tripulações completas. O plano era simples: voar 160 milhas para leste, 40 milhas ao norte e retornar à base. Tempo estimado, 2 horas. Clima favorável. O que poderia dar errado?
Às 15h45, as primeiras transmissões de rádio preocupantes começaram. "Estamos com problemas", relatou Taylor. "Ambas as bússolas não funcionam. Estamos tentando encontrar Fort Lauderdale." A torre de controle ficou perplexa. Como 5 aviões, simultaneamente, poderiam ter falhas de bússola? As comunicações tornaram-se cada vez mais desesperadas. Taylor, visivelmente desorientado, acreditava estar sobre os caios da Flórida, quando na verdade estava sobre as Bahamas. Instruções foram transmitidas, mas a confusão reinava. "Não sabemos onde estamos", ecoou pelo rádio. "A água está verde, não branca." Detalhes perturbadores que não faziam sentido. A última transmissão captada foi às 19h04. Depois disso, silêncio absoluto. Os 5 Avengers, construídos para flutuar por tempo considerável, desapareceram sem emitir sinais de socorro, sem destroços, sem sobreviventes. Como se o céu simplesmente os tivesse engolido. Mas a tragédia não terminaria aí. Um avião de busca, Martin Mariner PBM, com 13 homens a bordo, foi enviado para procurar o voo 19. 23 minutos após a decolagem, também desapareceu. Testemunhas relataram ter visto uma explosão no ar. 6 aviões, 27 homens, evaporados. A Marinha Americana lançou uma das maiores operações de busca até então. Mais de 300 aviões e dezenas de navios varreram 380 mil quilômetros quadrados de oceano. Encontraram nada. Nenhum corpo, nenhuma asa, nenhuma mancha de óleo. O relatório oficial concluiu enigmaticamente: desapareceram completamente, como se tivessem voado para Marte. As teorias explodiram. Anomalias magnéticas, portais dimensionais, atividade extraterrestre. A imaginação popular transformou o Triângulo das Bermudas em sinônimo de paranormalidade. Escritores como Charles Berlitz popularizaram a ideia de forças sobrenaturais naquela região. Céticos apontam explicações mais terrestres: erro humano, desorientação espacial, falha de equipamentos, condições meteorológicas súbitas. O próprio Taylor estava visivelmente confuso e pode ter levado a formação para uma rota fatal. O Mar do Sargasso, com suas correntes profundas, poderia ter arrastado os destroços para o abismo oceânico. Mas essas explicações racionais não apagam o desconcerto fundamental. Como aviões militares, em missão de treinamento, desaparecem sem rastro em 1945? E por que, décadas depois, com toda a tecnologia submarina, nada foi encontrado? O voo 19 permanece como o caso emblemático que alimentou décadas de fascinação pelo Triângulo das Bermudas. Verdade ou lenda, o fato permanece. 27 homens entraram naquele espaço aéreo e nunca mais foram vistos. O voo 447 da Air France e o Abismo Atlântico. Quando a tecnologia falha, a tragédia do Air France 447. Na noite de 31 de maio de 2009, o voo Air France 447 decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris, um Airbus A330 moderno, transportando 228 pessoas. Era uma rota comum, operada milhares de vezes. Ninguém imaginava que aquele voo se tornaria um dos acidentes mais complexos e perturbadores da aviação moderna. Às 02h02 da madrugada, sobrevoando o Atlântico, o avião encontrou uma zona de tempestades tropicais, situação rotineira para pilotos experientes. Mas algo deu terrivelmente errado. Os sensores pitot, responsáveis por medir a velocidade do ar, congelaram devido a cristais de gelo. Imediatamente, o piloto automático desligou. O que aconteceu nos próximos 4 minutos e 24 segundos é uma sequência aterrorizante de erros humanos e confusão técnica. Os copilotos, assumindo o controle manual, cometeram o erro mais básico da aviação. Puxaram o manche para cima, colocando o avião em stall. Perda de sustentação. O Airbus, ainda capaz de voar, começou a cair. Alarmes soaram. "Stall, stall!" gritava o sistema. Mas os pilotos, em pânico e desorientados pela perda de referências de velocidade, não compreenderam o que estava acontecendo. Continuaram puxando o manche, agravando o stall. O comandante, que havia saído para descanso, retornou à cabine,
Mas já era tarde demais. A última frase captada pelo gravador de voz foi terrível em sua simplicidade. Mas o que está acontecendo? Segundos depois, o Airbus A330 colidiu com o Atlântico a uma velocidade de 200 km/h, em posição quase vertical. Todos os 228 ocupantes morreram instantaneamente. Mas a localização do avião se tornaria um pesadelo investigativo. O Atlântico, naquela região, tem 4.000 metros de profundidade. As buscas iniciais encontraram apenas destroços flutuantes e alguns corpos. As caixas pretas, essenciais para entender o acidente, estavam no fundo do oceano. Durante 2 anos, o mundo aguardou respostas. Empresas especializadas em busca submarina utilizaram robôs, sonares e tecnologia de ponta. Nada. O oceano guardava seus segredos. Famílias agonizavam sem respostas. A Air France enfrentava processos. A Airbus defendia seus aviões. Finalmente, em abril de 2011, quase 2 anos após o acidente, os destroços principais foram localizados. 1 mês depois, as caixas pretas foram recuperadas do abismo. O que revelaram foi chocante. Não houve falha mecânica catastrófica. O avião estava intacto e poderia ter continuado voando. Foi erro humano, magnificado pela confusão dos sensores e por decisões incorretas sob pressão extrema. A investigação revelou falhas sistêmicas, treinamento inadequado para situações de stall em altitude elevada, falta de clareza nos procedimentos, comunicação deficiente entre os pilotos. O relatório final, publicado em 2012, trouxe 25 recomendações de segurança que transformaram a aviação mundial. Mas questões perturbadoras permanecem. Como pilotos de uma das maiores companhias aéreas do mundo não reconheceram um stall básico? Por que a tecnologia tão avançada contribuiu para a confusão em vez de ajudar? E, principalmente, quantas vidas poderiam ter sido salvas se as respostas tivessem chegado antes? O voo AF447 não é apenas uma tragédia. É um lembrete de que aviões modernos são apenas tão seguros quanto os humanos que os operam. E de que o oceano, vasto e profundo, pode guardar segredos por anos, testando os limites da tecnologia e da paciência humana. O Helderlin e outros mistérios clássicos fantasmas do céu. Casos que desafiam explicações. A história da aviação está repleta de casos que, mesmo com investigações extensas, deixaram mais perguntas que respostas. Alguns desses mistérios são tão antigos quanto a própria aviação comercial, outros são relativamente recentes, mas todos compartilham algo perturbador: a ausência de explicações satisfatórias. O caso do Stardust e a mensagem Stendeck. Em agosto de 1947, o avião Stardust da British South American Airways voava dos Andes chilenos para Santiago, transportando 11 pessoas. Momentos antes do pouso esperado, o operador de rádio transmitiu uma mensagem de rotina confirmando a aproximação e então enviou uma palavra em código Morse que congelaria investigadores por décadas: Stendeck. A torre de controle, confusa, pediu repetição. O operador transmitiu novamente: Stendeck. Depois disso, silêncio eterno. O Stardust nunca chegou a Santiago. Nenhum destroço foi encontrado. A palavra Stendeck não correspondia a nenhum código conhecido, nenhuma abreviação padrão, nenhuma mensagem de emergência. Por 53 anos, o mistério permaneceu insolúvel. Teorias proliferaram. Mensagem cifrada de espiões? Interferência extraterrestre? Código de socorro inventado no pânico? Em 2000, montanhistas encontraram destroços no glaciar Tupungato, a 4.600 metros de altitude. O avião havia colidido com a montanha, sendo posteriormente coberto por neve e gelo. Mas Stendeck nunca foi explicado satisfatoriamente. Algumas teorias sugerem erro de transmissão, outras propõem que era uma tentativa desesperada de soletrar Descent, descida. A verdade morreu com os 11 ocupantes. O voo 513 da Santiago Airlines, um mito persistente. Uma das lendas urbanas mais famosas da aviação envolve o suposto voo Santiago 513, que teria decolado da Alemanha em 1954 com destino ao Chile e pousado
em 1989, com todos a bordo mumificados. Embora completamente falso, nunca existiu tal companhia ou voo. Esta história ilustra nossa fascinação com aviões que desaparecem e reaparecem misteriosamente. O desaparecimento do DC-3 Stardust. Outro DC-3, desta vez na Índia em 1950, desapareceu sobre o Himalaia com 48 pessoas. Chamado Stardust, não confundir com o Stardust anterior. Este avião evaporou sem deixar rastros. Décadas de buscas em uma das regiões mais inóspitas do mundo não revelaram nada. Até hoje, permanece um dos muitos aviões perdidos nas montanhas. O mistério do voo Varig 967. Em janeiro de 1979, um Boeing 707 da Varig desapareceu sobre o Oceano Pacífico, transportando 135 pessoas do Japão para o Brasil. Destroços mínimos foram encontrados, mas as circunstâncias permanecem nebulosas. Teorias incluem despressurização catastrófica, mas sem as caixas pretas, tudo são especulações. South African Airways Flight 295, fogo a bordo. Em 1987, o voo 295 da South African Airways, um Boeing 747 Combi, transportava carga e passageiros de Taipei a Joanesburgo. Sobre o Oceano Índico, próximo à Mauritânia, os pilotos relataram fumaça na cabine. O último contato foi um urgente. Estamos descendo agora. O avião mergulhou no oceano, matando todas as 159 pessoas a bordo. A investigação foi uma das mais controversas da África do Sul. Destroços recuperados mostravam evidências de fogo intenso na cabine de carga, mas a origem exata nunca foi determinada. Teorias conspiratórias sugeriram carga ilegal, possivelmente material militar, violando sanções do apartheid. A verdade oficial nunca convenceu todos. Padrões perturbadores. Estes casos compartilham elementos comuns: desaparecimentos sobre oceanos ou montanhas remotas, comunicações finais confusas ou abruptas, falta de destroços substanciais e famílias deixadas sem fechamento. Cada investigação trouxe lições que melhoraram a segurança aérea, mas as perguntas fundamentais permanecem. Por que aviões modernos ainda podem desaparecer? Por que a tecnologia tão avançada ainda não garante que sempre saberemos o destino de uma aeronave? E quanto do que chamamos mistério é simplesmente a vastidão impiedosa dos oceanos e montanhas, ocultando evidências que um dia poderiam ser encontradas? Lições, impactos e o futuro da segurança aérea do mistério à mudança. Como tragédias transformaram a aviação. Cada acidente misterioso, cada vida perdida, deixou marcas indeléveis na indústria da aviação. Mas dessas tragédias, emergiram transformações tecnológicas e procedimentais que tornaram o voo comercial extraordinariamente mais seguro. As mudanças tecnológicas. Após o MH370, a indústria intensificou esforços para rastreamento contínuo de aeronaves. Novos regulamentos exigem que aviões transmitam sua posição a cada 15 minutos sobre oceanos e, em situações anormais, a cada minuto. Sistemas como o ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, estão se tornando padrão global, permitindo rastreamento em tempo real via satélite. As caixas pretas evoluíram dramaticamente. Modelos modernos têm baterias que duram 90 dias, contra 30 anteriormente, e emitem sinais mais potentes. Alguns aviões agora transmitem dados de voo continuamente para nuvens de dados em terra, eliminando a dependência de recuperação física das caixas pretas. O acidente do AF447 revolucionou o treinamento de pilotos. Programas de Envelope Protection Training, treinamento para situações extremas, tornaram-se obrigatórios. Simuladores agora reproduzem fielmente situações de stall em altitude, algo negligenciado antes de 2009. O impacto humano duradouro. Para as famílias das vítimas, esses acidentes representam dores que nunca cicatrizam completamente. A ausência de respostas definitivas torna o luto ainda mais complexo. Organizações de apoio a famílias de vítimas de acidentes aéreos se multiplicaram, oferecendo suporte psicológico e advocacia por mudanças de segurança. O caso do MH370
criou uma comunidade global de familiares que se recusam a aceitar o esquecimento. Grupos como Voice 370 continuam pressionando por novas buscas, mantendo a pressão sobre governos e fabricantes. Sua persistência já resultou em mudanças regulatórias que beneficiarão futuras gerações de passageiros. Transparência e confiança. Acidentes misteriosos abalam a confiança pública na aviação. Companhias aéreas e fabricantes aprenderam que transparência não é opcional, é essencial. A comunicação com famílias, mídia e público durante crises melhorou drasticamente. Protocolos de resposta a emergências agora incluem equipes dedicadas ao suporte familiar e comunicação transparente. A Malaysia Airlines, após o MH370 e o subsequente derrube do MH17 sobre a Ucrânia, quase colapsou financeiramente, demonstrando que a confiança é o ativo mais valioso de uma companhia aérea. O paradoxo da segurança. Aqui está uma verdade contraintuitiva. A aviação comercial nunca foi tão segura, mas nossa conscientização sobre os acidentes nunca foi tão alta. Estatisticamente, você tem mais chance de ser atingido por um raio que morrer em um acidente aéreo comercial. Em 2023, a aviação comercial transportou mais de 4 bilhões de passageiros com uma taxa de acidentes fatais incrivelmente baixa. Mas cada acidente misterioso recebe cobertura global instantânea, criando percepções de risco desproporcionais à realidade. Isso não é necessariamente negativo. Esse escrutínio mantém a pressão por melhorias contínuas. O futuro ainda haverá mistérios, com inteligência artificial, rastreamento por satélite global, transmissão contínua de dados e caixas pretas à prova de destruição. O futuro promete eliminar os mistérios da aviação. Mas a realidade é mais nuançada. Oceanos ainda cobrem 70% da Terra, muitas áreas profundas demais para busca eficiente. Montanhas remotas e selvas densas podem ocultar destroços por décadas. E enquanto humanos pilotarem aviões, o erro humano, imprevisível e variado, permanecerá um fator. O que mudou é nossa capacidade de resposta. Quando um avião desaparece hoje, satélites são redirecionados em horas, não dias. Redes de rastreamento cobrem vastas áreas oceânicas. Algoritmos de inteligência artificial analisam padrões de correntes para prever localização de destroços. Conclusão: voando com memória. Os acidentes aéreos mais misteriosos da história não são apenas sobre aviões perdidos. São sobre vidas interrompidas, famílias destroçadas e a busca humana incansável por respostas. São sobre nossa relação com a tecnologia, nossa confiança nela, nossa frustração quando falha, nossa determinação em melhorá-la. Cada passageiro que embarca hoje se beneficia das lições dolorosas extraídas desses mistérios. Cada procedimento de segurança, cada verificação redundante, cada protocolo de emergência existe porque alguém, em algum lugar, pagou o preço final. Os 239 passageiros do MH370, os 228 do AF447, os 14 aviadores do voo 19 e incontáveis outros cujos nomes foram esquecidos pelo tempo, todos deixaram um legado. Suas histórias nos lembram que a segurança aérea não é um destino, mas uma jornada contínua de vigilância, inovação e respeito pela vida humana. O céu guarda segredos, mas a humanidade não desiste de revelá-los. E enquanto houver mistérios, haverá aqueles dedicados a resolvê-los, não apenas por fechamento, mas para garantir que menos famílias enfrentem a agonia da incerteza. Voamos mais seguros hoje, porque nos recusamos a esquecer ontem. Essa é, talvez, a lição mais importante de todos esses mistérios do céu. Fim.